coloca em xeque a responsabilidade dos eleitores brasileiros sobre as práticas de corrupção no país. A culpa é do jeitinho brasileiro, foi escrito pelo jornalista paranaense Pedro Rodrigues Neto, que está conosco hoje. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Vivian. Estou satisfeito de estar em Belo Horizonte. Não conhecia. É um lançamento de livro. É um lançamento de livro na Bienal, né, de Minas. A gente está trazendo aqui para o Estado essa obra. Já foi lançada inicialmente na Bienal Internacional do Livro de São Paulo e agora cumprimos a agenda aqui em Minas Gerais. Você é jornalista, trabalha com marketing político. Exatamente. É da sua experiência, da sua trajetória que você acumulou, você conta histórias das suas experiências profissionais? Exato, o livro é um apanhado, é um relato, né, das experiências, das vivências que eu tive nas eleições. Então, uma compilação de fatos que a gente veio observando, eu vim acumulando e daí transformei em textos, em pequenos contos, né, que deram origem a esse livro. Qual que é a proposta? A culpa é do jeitinho brasileiro. A proposta é questionar a nossa conduta, né? Questionar os nossos valores com relação a pequenas oportunidades que podem gerar atos de corrupção. Muito fala-se no Brasil na corrupção dentro da política. A gente está acostumado a olhar lá para cima e colocar toda a culpa lá, né? No poder. Mas a gente precisa voltar e fazer uma autoavaliação dentro da sociedade, no nosso círculo de amizades, no nosso núcleo familiar, para identificar que a origem de tudo isso não está lá em cima, a origem está aqui embaixo, né? Você usou a expressão jeitinho brasileiro. Isso. Não é? Quando você usa essa expressão, jeitinho brasileiro está relacionado com naquele sentido de levar vantagem, né? Seria um comportamento usual do brasileiro de levar vantagem em tudo. Esse seria, então, essa seria a nascente da corrupção, na sua opinião, na sociedade? Tem a ver com isso? Na minha opinião, sim. Eu acredito que nós enxergamos o jeitinho brasileiro como uma coisa cultural, um patrimônio brasileiro, por questão de influência da mídia, que coloca isso como uma coisa saudável, né? Aquela coisa de você ser safo, de você ter o jogo de cintura, de tirar proveito em oportunidades e se livrar de situações, enfim. Mas o jeitinho brasileiro, na verdade, se você for observar o que é essa questão da vantagem, ela está muito mais ligada a atos que não são corretos perante os valores sociais, do que propriamente dito você resolver problemas com eficiência e eficácia. Nós não podemos colocar o jeitinho como uma prática de solução de problemas, e sim uma prática que gera mais problemas, porque normalmente está ligado a se tirar vantagem. Na verdade, o que a gente vê, e corrupção, a questão da corrupção está na nossa pauta, né? Agora nessas eleições, foi o principal assunto das eleições, claro. A principal pauta, né? O que a gente vê é sempre as pessoas colocando no outro a responsabilização, especialmente no mundo político. Não no nosso mundo político aqui, claro. No mundo político. Enfim, é isso que você está criticando? O eleitor, o cidadão, ele tem tanta responsabilidade quanto um político profissional num ato de corrupção? Com toda certeza. Eu não vejo diferença num político que vai em busca da compra do voto e no eleitor que vende o seu voto. Não há diferença nisso. Isso é outro valor invertido que nós tivemos ao longo do tempo. Nós vitimizamos aquela pessoa que está vendendo voto e nós colocamos toda a culpa em quem está comprando. Eu acho que os dois são errados. Então não há como você colocar simplesmente a culpa de um lado e vitimizar a outra, porque não existe a prática ilícita se não tiver duas pontas, né? E é muito fácil nós criticarmos todo o sistema e no varejo, como foi comentado há pouco, nos bastidores, no bate-papo ali, no dia a dia, a gente fazer as coisas erradas. E aí o que serve para mim, de repente, não serve para você. Então que moral é essa? Que valor é esse? Que eu vou criticar todo um sistema que está lá em cima, se eu colaborei aqui embaixo para colocar esse sistema, se eu fui um agente, né, financiador dessa questão, desse problema, porque eu concordei aqui em ser aliado desse, né, dentro do início de um princípio de corrupção, é o que eu chamo da simbiose política, né, que é o quê? A questão da corrupção simbiótica, que é o eleitor e o político, um dependendo do outro, para que o processo seja complementado, seja completo, né?
que tipo de caso você acompanhou e relata no livro? Bom, eu vou pegar um caso recente, de um trabalho que eu fiz agora nessas eleições, no Paraná. São casos referência. São casos reais, são casos de referência que se repetem. É bem comum isso, né? Mas foi engraçado esse, porque eu já tinha lançado o livro, então você até a tua visão muda um pouco, né? Você fica um pouco mais sensível às coisas. E chegou uma senhora para mim e falou, olha, você tem um adesivo aí? Eu estava na frente do comitê lá, falei, tenho, vou buscar para a senhora. Até uma pessoa muito pública, muito benquista no local, lá na região onde era feito o trabalho, fui lá e busquei. Uma líder comunitária? Não, assim? Uma pessoa comum, uma pessoa comum. Foi lá e pediu um adesivo para o carro. Falei, vou buscar para a senhora. Busquei o adesivo, levei para ela, né? Quando eu entreguei o adesivo para ela, ela me perguntou, e a gasolina eu pego aonde? Não tem gasolina, né? Isso não é assim. A senhora me pediu um adesivo, a senhora está levando o adesivo. Ela olhou para mim e falou, não, então eu vou deixar. Me devolveu o adesivo e foi embora. Quer dizer, as pessoas já vêm com a intenção de buscar alguma vantagem. Elas condicionam o mercado, vamos tratar isso como um mercado como um exemplo, né? Elas condicionam muitas vezes esse mercado, vamos dizer, esse momento a ser assim. Entende? Essa troca, ela está em qualquer nível social? Porque normalmente a gente relaciona compra de voto a um tipo de corrupção que ocorre, né, corrupção eleitoral que ocorre em camadas mais pobres da sociedade, pessoas mais carentes e tal, que estariam vendendo o seu direito de voto em troca de dinheiro ou de algum tipo de compensação. Claro. Isso, a gente pode... Há outras manifestações? Como é que você enxerga essa relação, essa simbiose, né? Veja bem, em cada camada uma necessidade ou uma demanda. Vamos dizer que nas camadas mais pobres é o hoje, é o imediato. Então, os atos, quando ocorrem, são todos ligados aqui a valores pequenos que vão servir para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para resolver, já vi casos e casos de chegarem com documento de carros apreendidos pelo Detran, preciso pagar o documento, me ajuda, as pessoas vêm com talões e talões pedindo. Você chega na classe média, o interesse já é um pouco diferente. Existe já uma aproximação, uma manifestação de apoio, sempre já deixando claro que de repente pode-se precisar de um emprego, pode-se precisar de um alvará, uma liberação, alguma coisa que está sendo necessário para uma microempresa, para um amigo, para um parente, mas já está relacionado a questões mais profissionais, a questões mais empresariais. E quando você chega nas grandes camadas econômicas, os médios e grandes empresários, aí a gente começa a falar de processos já envolvendo licitação, envolvendo contratos, porque também é o seguinte, existe uma questão do financiamento privado de campanhas e, infelizmente, a gente sabe que nem todos os empresários... É o que a gente está vendo aí com né? o caso da Petrobras. Exato. Né? Então, assim, eu acho injusto... Dinheiro, superfaturamento... para pagar propina e financiar a campanha. E eu digo mais uma coisa, só fazendo um gancho aqui, a gente já retoma, as campanhas são tão caras e culpam tanto a publicidade e a mídia que é gasto, mas a gente sabe, quem está no meio, que a publicidade, o marketing não é tão caro assim. O grande custo de uma campanha, muitas vezes, não é em todas, não vamos ser generalistas, mas em muitos casos, o grande custo de uma campanha, infelizmente, está nessa vantagem que o eleitor quer levar, é a compra de voto. Né? É o cabo eleitoral, é o líder comunitário, é o vereador, como emissoras de televisão já mostraram. E há muita compra em espécie? Existe, né? Existe, infelizmente existe. É aquela questão de demanda, né? Condiciona-se o mercado. E eu volto a falar, existe o problema aqui, claro que existe, aqui em cima, mas aqui embaixo vai no mesmo ritmo. E a grande questão que o Brasil vive hoje é essa questão desse paradigma moral. Eu não quero que você faça. Você acha que as pessoas que fazem isso, que dizem dão apoio lá um político, um apoio ao político, trabalha por ele e tal, e depois fala, olha, eu tenho aqui um sobrinho precisando de um emprego e tal, será que você não arrumava uma colocação para ele? Essa pessoa está se julgando um corruptor? Não, de forma alguma. As pessoas não têm esse sentimento, acredito eu. Nunca perguntei para nenhuma, né? Mas o que a gente vê é que existe daí aquele princípio de que o político vai entrar lá, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ter poder, ele vai se dar bem. Então eu também quero me dar bem.
Nós não vemos a política como algo sério. Eu digo nós agora, me incluindo, nós os brasileiros. A maioria não vê como uma coisa séria, não vê como um sistema que existe para administrar e gerenciar os rumos da cidade, do local onde a pessoa mora. Ela vê aquilo como vantagem, a gente não enxerga, as pessoas não têm noção do que acontece dentro de uma assembleia, não entendem o que o executivo faz, o que o legislativo faz. Né? Infelizmente, o analfabetismo político em termos de poderes, execução e o que pode ser feito e o que se deve ser feito é muito grande. Então não existe essa culpa, esse sentimento de que eu sou um agente corruptor, não. Eu estou simplesmente exercendo meu direito. Se ele pode, eu também posso. Agora, quando você inverte, né, essa forma de raciocinar, quer dizer, o cidadão não é mais vítima, né, nessa circunstância. O eleitor, ele é agente, né, de corrupção. Não há situação, não é uma coisa assim, generalizar isso totalmente? Não é uma coisa um pouco complicada, considerando que a gente vive em algumas populações do país, são populações tão excluídas, tão marginalizadas, onde o poder tá tão, o Estado está tão distante dela, né? E quando o poder se aproxima para oferecer dinheiro, aquilo ali não funciona para ela como corrupção. Ela não vai ter, isso não é questão para ela. Não é? Não existe isso também? Não tem que se considerar isso também? Com certeza, considerar deve-se. Mas eu acredito que daí nós não podemos usar essa camada, essas pessoas que vivem nessa condição para justificar todas as outras. Né? Existe, infelizmente. A gente sabe que tem estados, tem regiões que a pobreza é grande, que às vezes é um alento, só quem passa fome sabe onde o calo aperta. Né, quem passa frio, mas daí para você pegar uma outra parcela da população que vai para a rede social, que vai para jornal, para rádio, que adora botar a boca no mundo, criticar Cristo e seus apóstolos, vamos dizer assim, não podemos concordar daí. Mas e a questão, imposto de renda, fura a fila... Pega troco errado, tenta subornar o guarda, enfim, sabe... É uma coisa assim muito inata. Todo mundo fez um dia. Eu fiz. Todo mundo fez. Todo mundo errou em algum momento. Nós temos isso. Eu não fujo da minha responsabilidade também. Em algum momento você dá uma deslizada numa pequena coisa. Agora, como fazer a sociedade refletir sobre isso? Olha só, nós tivemos essa eleição com esse assunto na pauta. Você acha que esse clamor, né, anticorrupção que a gente está vendo aí, corresponde a uma mudança de comportamento da sociedade? Eu acredito que seja um início. É precipitar falar que vai haver uma mudança integral, até porque nós temos gerações ainda dentro dessa sociedade que vem de uma cultura, de um padrão de comportamento que dificilmente vai ser mudado. Eu digo assim, você pode pegar as pessoas, os jovens que estão chegando agora, os menos jovens, vão ser dos 30 aos 40 anos e assim por diante, mas eu acredito que as gerações, já que vieram ali de 60, 70, eu posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas é uma impressão minha, já é mais difícil agora de você colocar essa mudança, porque aí entra uma questão até psicológica do comportamento aprendido, dos valores morais, daquilo que se viveu, daquilo que se acredita. Mas eu acredito que tudo isso que está acontecendo agora vai ser fundamental para que as próximas gerações executem essa mudança, de repente não integral, mas uma parcela que a gente espera. O que seria o instrumento para isso? Seria o enfrentamento da impunidade, acabar com a impunidade? Porque a questão da corrupção, a corrupção é um fator inerente ao ser humano, claro, não é aos brasileiros. Claro. Não é? Nós temos algumas características que você está chamando a atenção aqui, que tem um traço cultural e tal, mas isso é inerente ao ser humano. O que seria, na sua opinião, essa reflexão ou mudança de comportamento que faria... Que traria de fato transformações? Porque quando há esse clamor anticorrupção, né, ele costuma ter um cunho muito moralista, mas as pessoas não olham para o próprio umbigo. Muitas vezes é isso que a gente vê. Como você bem colocou, a corrupção, a impunidade não é uma exclusividade nossa. Ela está presente em todos os países, em todas as sociedades, desde que o mundo é mundo.
né? Sempre existe o grupo que vai tentar, de alguma forma, se blindar, né, daquelas questões das sanções sociais. Isso é um fato. Você pode estudar a história da humanidade, isso vai acontecer sempre. A grande questão nossa hoje é esse moralismo. Tudo bem, vamos protestar, vamos protestar. Vamos criticar, mas vamos começar a olhar para dentro e fazer uma mudança de dentro para fora também. É como aquele momento na sua vida que alguma coisa não está indo bem, e você para e pensa, o que está acontecendo? Porque eu não estou deslanchando na minha profissão, porque eu não estou indo bem nos estudos, porque o meu casamento não está indo bem. Essa prática que a gente faz de autoavaliação interna para tentar corrigir algum processo, tem que ser exatamente a mesma, né? Para que você comece a enxergar uma mudança dentro da questão do país. É complexo? É muito complexo. Mas a questão é que é de cada indivíduo. O hábito que nós temos, infelizmente, de levar a vantagem, de ter esses comportamentos e essas atitudes erradas, é o que culmina com boa parte do que está acontecendo. Não vamos dizer que é tudo, né? O livro A Culpa do Jeitinho Brasileiro é mais uma alusão, né? Não é um generalismo, mas é preciso que comece de cada indivíduo. É uma pergunta que a gente sempre coloca, você quer acabar com a corrupção? Tudo bem, todos queremos, mas o quanto você está disposto a fazer o certo em qualquer situação para que isso aconteça? Do ponto de vista de ação do Estado, essas prisões recentes, né, de empresários, que é uma coisa inédita. Claro. Os empresários foram presos e vão responder como corruptores. Claro. Né? Enfim, supostamente eles são culpados, não tem. Supostamente, né? Eles estão sendo acusados por enquanto. Mas isso é um passo, é uma mudança? Você vê alguma importância? Com certeza, isso é muito importante. Eu acho que se realmente houver uma apuração, uma investigação e um julgamento coerente e que apure responsabilidades dos responsáveis, né, daqueles que realmente foram praticantes dos atos ilícitos, e que esses sejam condenados, eu tenho plena certeza, minha opinião é que sim, é um grande passo. O que não se pode é transformar julgamentos em grandes CPIs que terminam em pizza, né? No final todo mundo é inocente, nada foi constatado e libera-se. Quer dizer, cria-se um grande show. Também não estou dizendo que isso vai acontecer, mas a gente precisa o quê? Precisa realmente que haja uma apuração verdadeira e séria. Se isso for feito, é um grande passo, sim. Pedro, muitíssimo obrigada pela sua presença, agradeço. Sucesso com o seu livro e obrigada pela boa conversa. Obrigado, foi um prazer, muito feliz de estar em Belo Horizonte, Minas Gerais, primeira vez que estou aqui, estou conhecendo, a prova de que a educação, o estudo leva a gente a lugares que a gente não imaginava, né? Então, muito obrigado. Boa sorte mais uma vez. Ok. Eu conversei com o jornalista Pedro Rodrigues Neto, ele é autor do livro A Culpa é do Jeitinho Brasileiro. Esse livro é uma reflexão sobre o nosso comportamento em relação à corrupção, um comportamento da sociedade, do eleitor com o político e do político com o eleitor, uma simbiose nessa relação que vai muito além de colocar a questão da corrupção, enfim, no mundo distante da nossa realidade, do nosso dia a dia. E essa foi a nossa conversa, é uma reflexão, não é isso? Uma reflexão. Vamos dizer assim, é uma palavra dada, né, para que as pessoas realmente reflitam, cada pessoa reflita dentro de si os seus valores, os seus atos, né? É uma ideia, não é uma imposição, não é uma verdade, simplesmente são fatos que levam a gente a refletir sobre o nosso comportamento, do vizinho, do pai, da mãe, enfim, todos nós temos que repensar as nossas condutas. A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, que está sendo lançado em Belo Horizonte, pelo jornalista Pedro Rodrigues Neto. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.